Olá, estamos começando mais um Gente.com e agora a nossa sala de bate-papo é esta. Um novo espaço para receber os nossos convidados e a todos vocês que estão nos assistindo. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero dizer que dificilmente você vai sair desta entrevista do mesmo jeito, porque ela é um exemplo de vida, tanto pessoal quanto profissional. Então é com muita satisfação que eu convido a desembargadora, juíza doutora Joeci Camargo, coordenadora do programa Justiça no Bairro. Obrigada pela participação conosco. Obrigada mesmo. É um prazer falar com a senhora novamente. Da mesma Aliás, forma. ela já me pediu que a trate por você, porque afinal de contas, uma mulher linda. Eu me lembro quando eu a conheci pela primeira vez, que eu me surpreendi, doutora Joeci, de vê-la assim tão vigorosa, tão linda. A gente faz uma ideia de juiz como uma pessoa, às vezes, muito séria, até turrão, né? E aí encontra essa mulher super linda, elegante e sempre sorrindo. Quem é Joeci Camargo? Por você mesma. Uma mulher como todas, sonhadora, e os sonhos persistem, ideais aflorados, que eu sempre digo que as pessoas que não têm ideal, elas não vivem porque não têm sonhos. E se você tem sonho, você vai concretizar ideais. E é o que eu consegui fazer até hoje e tenho fazendo. E ainda tenho muitos sonhos. Então, você tem legitimidade para dizer isso por causa de toda a sua história de vida, que a gente vai começar a contar um pouquinho a partir de agora, porque a doutora Joeci vem de uma família humilde, numa situação de vida que tinha tudo para não chegar a esse resultado que chegou, a sua história, o seu profissionalismo. Vamos voltar lá para Londrina? Vamos. Como é que começou, então? Nós somos 4 filhas de uma mulher maravilhosa. Então, se eu cheguei até onde eu estou hoje, é fruto desta educação e fruto da luta desta mulher. Aliás, essa mulher tem que servir de exemplo para todos. Ela não é uma figura de um livro que poderia estar numa história, às vezes parecida com de tantas outras pessoas. Tantas mulheres brasileiras que sofrem pelo abandono e pela luta. Uma mulher que não teve toda a escolaridade que hoje nós temos, mas que conseguiu criar as 4 filhas bravamente. 4 lindas filhas que chamavam atenção em Londrina, eu já soube disso, já encontrei pessoas em hotéis de Londrina que se lembram de vocês, as 4 moças lindas da mesma família e a sua mãe ali bravamente, como você disse, porque até para os telespectadores que não sabem dos detalhes, o seu pai abandonou a família, né, doutora Joeci? Meu pai abandonou a família, nós éramos pequenas na época. E a minha irmã mais velha tinha por volta de 15 anos, a outra 13, eu tinha 9 para 10 anos e a pequena tinha 6 anos. Então eram todas menores e muito carentes. E eu me lembro que naquela época, e isso não vai muito longe, né? A mulher é muito marcada. Então a mulher que ela é sozinha, que na época as mulheres eram abandonadas, ou eram desquitadas, ou eram concubinas, então elas sempre foram assim rechaçadas pela sociedade. E a minha mãe ainda é, mas naquela época ela era uma mulher muito jovem, com 4 filhas, sozinha, o marido a havia abandonado. Passamos muitas dificuldades, muita fome. Eu sempre digo assim, mas muita fome mesmo. E a minha mãe, naquela humildade dela, na época ela tinha um pequeno salão de cabeleireiro, e com a saída do meu pai, as pessoas não iam na minha casa, na nossa casa. Não frequentavam o salão? Não. Aí como era se diferente. fosse um salão mal visto, né? Sim, porque daí as coisas não são mais como eram, não Os tem mais a padrões de figura, família. não tem mais a figura do homem ali. Então as coisas vão mudando. E como ela era uma mulher muito bonita, como eu disse, as coisas mudam realmente. Então eu me lembro que quando nós saíamos, a mãe tinha medo, até mesmo, se alguém pudesse oferecer uma carona, um vizinho oferecer uma carona, porque se ela entrasse no carro, poderia criar algum problema, porque as vizinhas poderiam não gostar. Sem dúvida. Tá? Mas isso porque era um tabu da época. Era assim naquela época. Então, eu lembro que quando nós íamos para a aula, ou quando nós saímos, nós pegávamos a rua lateral. Então, ia a mãe e as 4 filhas, e nós íamos pela outra rua, não pela Rua Pará, mas nós íamos pela Rua Piauí, para que nós pudéssemos seguir tranquilas. E a minha mãe sempre de cabeça baixa. E logo que você já se tornou jovem e tal, já começou a trabalhar
inclusive com trabalhos que na época não era o que você queria, imagino eu, Na mas época, já com determinação. na época, a minha mãe, nós passamos muita dificuldade, Mira, e a minha irmãzinha, inclusive, teve problemas de saúde em virtude da desnutrição, que nós não tínhamos realmente o que comer. E naquela época não tinha emprego, então minha mãe só sabia fazer aquele pouco de que ela tinha aprendido na escola de cabeleireiro, e como já não tinha mais, inclusive o que mantinha, que era o secador, foi tirado da casa quando meu pai foi embora. Tudo isso foi retirado da casa e nós ficamos praticamente sem nada. E uma das coisas que eu me lembro muito bem é que a casa era alugada. E a mãe não tinha mais condições de pagar o aluguel. Então nós não tínhamos comida, nós não tínhamos emprego e provavelmente não teríamos onde morar. E um milagre aconteceu naquela época. Primeiro milagre, por isso eu digo assim, quando você tem fé e quando você acredita, as coisas acontecem. E Os milagres vêm. E a minha mãe sempre foi uma mulher muito positiva. A senhora que era dona da casa, ela acabou separando-se do marido, foi feito desquite, e um belo dia ela chegou na nossa casa e disse para minha mãe, olha, Didi, eu me separei, né? Eu estou desquitada do Arlindo e a tua casa ficou para mim. Na partilha, eu sou dona dessa casa. Você está na mesma situação que eu, só que eu ainda tenho condições financeiras e você não tem. Então nós vamos fazer o seguinte, você não me deve nada. A partir daqui é que nós vamos começar a conversar. Arranja um emprego e aí você vai começar a pagar o aluguel para mim. Até então, você não precisa pagar mais nada. Poxa, que... Foi a primeira porta. A mãe criou uma motivação. Sim. E aí a mãe, então, foi atrás de uma possibilidade, porque ela estava completamente entregue, havia desistido até de viver, porque as portas todas haviam se fechado. Aí com a luta, a mãe conseguiu um emprego no SESC, minha mãe foi zeladora do SESC, a minha irmã mais velha passou a trabalhar no Centro Comércio do Café, e eu e a minha irmã, a segunda, né, porque eu sou a terceira, nós íamos muitas vezes ajudar a minha mãe no SESC a limpar, a juntar lixo, a lavar louça, porque a mãe era zeladora lá. E muitas vezes eu ajudava, né, trabalhando um dia aqui, um dia ali, a cuidar de filho de um, encerar a casa, essas coisas pequenas por causa da pouca idade. E acabava sempre tendo a ajuda de alguém. A minha irmã acabou indo trabalhar com 13 anos no laboratório Londrina Pharma na época, e ficamos só, nós duas, eu e a minha irmãzinha pequena. Então nós tínhamos que cuidar da casa e ainda ajudar numa ou outra coisa. E nós todos íamos se virando. E com isso a mãe se motivou a lutar por todas nós. Até porque elas eram sonhadoras, vou te interromper para contar isso, que eu já li sobre isso, que você desde aquela época já era uma pessoa determinada, eu vou conquistar, eu vou chegar em tal lugar, enfim, às vezes a sua mãe até pontuava, né? Não sonhe tanto, mas você, não, eu vou conseguir. Enfim, é uma mulher, como eu disse há pouco, um grande exemplo de vida. A gente vai fazer um intervalo, Joeci, para continuar contando essa trajetória, o que você conseguiu, mas não só isso, o que você conseguiu fazer pelas outras pessoas. Eu acho que é a parte mais importante, mais brilhante. Daqui a pouquinho a gente volta. A gente não sabe qual vai ser a TV do futuro, mas sabe que a Copel vai estar lá. E com a nova usina Mauá, que tem capacidade de 363 megawatts, a Copel garante o fornecimento de energia para 1 milhão de paranaenses, além de gerar mais emprego e infraestrutura para o Estado crescer cada vez mais. Governo do Estado. Copel, pura energia.
campanha educativa do Governo do Paraná e Detran, movido pela vida. Estamos de volta com Gente.com, hoje recebendo aqui no estúdio a desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, Joeci Camargo. Há pouco você comentava sobre esse tempo difícil de Londrina, da sua família, do abandono do seu pai, e depois a vida deu uma reviravolta em tudo isso, né? Sim, porque todos nós tivemos que nós tivemos que lutar bravamente, né? E uma das metas da minha mãe sempre foi assim: filho tem que estudar, faço qualquer sacrifício, mas as filhas todas têm que concluir uma faculdade e têm que ser alguém na vida. Então essa era a meta da minha mãe, sempre foi uma coisa que ela colocou como ponto de partida até todas nós. E sempre muito unidas. Filha da dona Didi não saía de noite, filha da dona Didi não podia namorar. Então a filha da dona Didi era conduzida por ela. Mas deviam ser muito assediadas lá em Londrina, não? Nós não saímos. Foi modelo, uma moça linda. É. Mas a mãe levava. Ali, ó. Ali. Me lembro que nós íamos até desfilar, muitas vezes desfile de modas, né? E nós íamos de chinelinho de dedo. Entrávamos pela porta dos fundos, lá no interior era toda aquela maquiagem, todo aquele preparatório, você desfilava, todos olhavam, vibravam, você estava perfeita. Mas na hora de terminar o desfile, nós saímos pela porta dos fundos. Como entramos, nós saímos. Dona Didi pegava as filhas e levava embora. Doutora Joeci, aí você resolveu estudar, depois fez concurso, se tornou juíza, e aí começou esse grande projeto que fez o maior sucesso no Paraná, ganhou o Brasil, é referência hoje em todo o país, com várias premiações, que é o programa Justiça no Bairro, que promove, que são grandes mutirões. Aliás, a nossa equipe mostrou um pouco um desses dias, a gente vai conhecer agora, para falar sobre esse trabalho. Foram 5 anos esperando uma chance de regularizar uma separação amigável. Problema financeiro também, né? Tem que pegar advogado. Aqui facilitou, hein? Aqui facilita. Iniciado em 2003, o programa Justiça no Bairro já ajudou milhares de pessoas. Gente que de outra forma dificilmente conseguiria acesso à justiça. Para ser atendido, a renda máxima é de 3 salários mínimos. Registros de nascimento, guarda dos filhos, separações. São muitas as soluções oferecidas aqui mesmo, perto de casa. Para a gente fazer, para pagar advogado, essas coisas para a gente ia complicar, né? Porque é caro e demora também. Daí a gente não ia poder fazer. E por que você preferiu a Justiça no Bairro? Porque é mais rápido e mais tranquilo, né? A comum ela é muito demorada e muito cara, né? E para a gente que já não tem um salário assim favorecido, eu acho muito importante. Diminuir a burocracia e aproximar o poder judiciário do cidadão. Foi o que levou a desembargadora Joeci Machado Camargo a criar o Justiça no Bairro. O programa funciona com o apoio de estudantes de direito voluntários e serve também de inspiração para eles na futura carreira. É uma necessidade da justiça estar mais próximo do cidadão. Eu entendo que isso é muito necessário, não é à toa que nós temos valores e estudamos 5 anos, não só para sermos aqueles advogados que buscam os seus proventos, mas também para ajudar o povo, né? Esse é o exercício da justiça. O exemplo da doutora Joeci, criando esse serviço, então, acaba servindo de inspiração para quem hoje ainda é um estudante da área de direito. Certamente. Eu mesmo não conhecia o projeto há alguns meses atrás. Quando conheci, me interessei, participei na última vez que teve no Boqueirão, agora estou aqui novamente, estou aqui desde as 9 horas da manhã já. Muito bacana, até para o telespectador que não conhecia ainda, deu alguns números assim, para a gente ter uma ideia da dimensão desse trabalho, de todo tipo de serviço que o público encontra, das questões que as pessoas conseguem resolver, gente, questões que demorariam muito tempo na justiça, conseguem resolver num único dia ali, né, doutora Joeci? Hoje nós estamos com mais de 10 anos. Então nós começamos no dia 29 de março de 2003, aniversário de Curitiba. Foi o nosso ponto de partida, ou seja, foi um presente meu para Curitiba, foi um presente do Poder Judiciário para o povo de Curitiba. E do Paraná, porque depois acabou se estendendo no Paraná como um todo. Hoje nós temos assim, só para você ter ideia, Mira, nesses 10 anos, mais de 10 anos, nós conseguimos atender, só na área jurídica, de atendimento jurídico, com atividade jurisdicional específica, isso sem contar os serviços, que é aquele serviço de carteira de identidade, todos aqueles serviços que nós temos favorecendo a população, mas só em audiências, em atendimento jurídico, mais de 400 mil atendimentos. Puxa.
Tá? E esses mais de 400 mil atendimentos repercutiram em torno de 34 mil audiências realizadas. Porque são pessoas que tiveram a efetividade. Então é possível você ver a felicidade das pessoas quando elas chegam num final de semana, que é o momento em que elas não estão trabalhando, elas têm o aconchego de ir a um lugar público que foi feito para elas, como a Rua da Cidadania, e no interior nós temos os ginásios, as próprias escolas, as faculdades que abrem o espaço para que nós possamos nos colocar no interior destas faculdades, destas escolas ou desses centros comunitários e levar à população aquilo que tanto eles precisam: acolhimento, atenção, orientação, que é o que a população precisa. Né? Legitimidade de várias Com situações. certeza. Agora, isso seria um exemplo, esse projeto, doutor Joeci, de que a nossa justiça ela pode ser mais célere, ela pode ser mais eficiente, porque esse projeto mostrou isso. Quer dizer, uma justiça muito mais próxima do cidadão, as pessoas se identificam. Pode, Mira. E uma das minhas maiores preocupações é ajudar, principalmente, o juiz que está sem a condição de uma estrutura para trabalhar. Por exemplo, perícia. Então, digamos o seguinte, que você tenha na tua comarca um número muito grande de perícias médicas a serem feitas. Você não consegue porque você não tem profissional da área da medicina para poder dar essa perícia, ou seja, fazer essa avaliação médica. Porque o número é muito grande e um médico ele não vai se dispor a perder o seu horário de consulta, ou perder o seu plantão, ou perder a cirurgia e ficar à disposição do Poder Judiciário, porque muitas dessas não têm retorno financeiro nenhum. A maioria é gratuita. Então, hoje, a maior preocupação é reunir, na realidade, num final de semana, um número de médicos voluntários, psicólogos, assistentes sociais, que possam dar cobertura para que a prestação jurisdicional possa ser entregue. Por exemplo, nós fizemos em Londrina, ano passado, em 3 dias, 2.110 perícias médicas. Poxa, que ótimo isso. Recentemente, nós fizemos, na região de Londrina também, em torno de 1.300 perícias médicas. Fizemos agora, recentemente, também em Apucarana, Arapongas, Ivaiporã, São João do Ivaí, toda aquela região. Em 3 dias, nós fizemos em torno de 1.200 perícias médicas. Essas perícias médicas envolvem não só a DPVAT, mas envolvem muito interdição e previdenciária e também as ações de indenização. Bom, ela não comentou, mas um serviço que chama muita atenção são os casamentos coletivos. Sim. E eu sei que tem casamento que já te emocionou muito, então para a gente sair desse bloco, conta rapidinho para a gente um caso assim que te deixou marcada. O casamento mais emocionante nesses tem mais de 11 anos... Tem ideia de quantos já foram feitos? Mais de 10 mil. Eu já acho que eu sou o único juiz no Brasil que tenha celebrado mais casamentos. Sim, porque como desembargadora eu continuo... O primeiro homoafetivo, né? O primeiro da igualdade. Ah, tá. Da igualdade, ou seja, homossexuais e heterossexuais. Tá. Sem separação. Sem separação, sem alarde, todos são iguais perante a lei, assim que tem que ser feito. Então, foi o primeiro que foi feito em Londrina. E o casamento que mais me emocionou foi em Pinhais, o ano passado, mas chamou a atenção porque o casal ingressou no recinto. E ao entrar, ela com o buquê na mão, ela dizia assim: eu não acredito. E a população toda em pé e calorosamente aplaudiam. E eu disse: bom, deve ter alguma coisa diferente. Aí eu disse: bom, vou fazer um casamento diferente agora. Então eu pedi que ela retornasse e se apresentasse, dissesse quais as dificuldades que levaram ela a chegar até ali. E ela contou a história dela. Ela disse que ela e ele tinham se apaixonado quando eles eram muito jovens. Ela devia ter 15 para 16 e ele a mesma idade. E eles começaram a namorar e a família não queria. Proibiu. Proibiu porque ela tinha 2 defeitos. Ela era pobre e ela era negra. E ele era branco. Conseguiram fazer a separação dos 2. Obrigaram ela a ter um outro relacionamento. E ela sofreu muito nesse relacionamento. E no segundo filho, o marido dela, então, a abandonou no Hospital César Perneta. Ela tinha feito cesariana, o médico a liberou e ela foi embora com o nenê no colo, recém-operado, um calor muito grande em Curitiba. Ela foi até o terminal do Guadalupe a pé. Quando ela chegou no terminal do Guadalupe, ela olhou para a igreja e disse assim: Senhor, eu não consigo mais. E ela começou a desfalecer, a criança começou a escapar das mãos dela.
e milagrosamente alguém segura a criança e segura ela. Era ele. Ai, Josi, sério? Era ele. Eles estão juntos até hoje, eles nunca tiveram filhos, esse foi o depoimento dela lá na hora, eles nunca tiveram filhos, ele criou os filhos do outro, eles têm netos, os filhos respeitam, ela conseguiu, dentro da simplicidade, o casal, e o sonho dela era a celebração deste casamento. E a declaração de amor que ele fez para ela na hora foi algo emocionante. Ele disse que se ele tivesse que esperar outros tantos anos na vida dele para encontrar, Ele esperaria. ele esperaria. Então, aplausos de pé, né? A gente faz mais um intervalo. Daqui a pouquinho voltaremos conversando com a desembargadora doutora Josi Camargo. Até já. A gente não sabe qual vai ser o computador do futuro, mas sabe que a Copel vai estar lá. E com investimentos em infraestrutura, a Copel leva sua rede de fibra ótica para os 399 municípios do Paraná, que se tornou o primeiro estado 100% digital do Brasil. Governo do Estado. Copel. Pura energia. Olá, começamos agora o último bloco do Gente.com de hoje, que está recebendo com muito carinho aqui no estúdio a desembargadora Josi Camargo. Doutora Josi, a senhora fala com muito entusiasmo sobre todas essas experiências, sobre projetos que ainda tem dentro do judiciário, certamente. O que essa cabeça ainda está bolando? Eu acredito numa justiça para todos. Eu acredito... Mesmo, você acha isso uma possibilidade no Brasil? Com certeza, por isso que Mas eu não a paro. curto prazo, não? Porque Pode isso ser. está tão longe da nossa realidade, doutora. Pode ser a curto prazo. O que precisa mudar é a cabeça dos magistrados. É isso que precisa mudar. Os magistrados têm que simplificar a sua forma de trabalhar. É possível fazer. É evidente, Mira, que tem que ter juiz com perfil para isso. Mas e a complexidade do nosso judiciário, da nossa Não, legislação? como é que eu consigo fazer? Usa-se muito esse argumento, que a nossa legislação Não, é complexa. hoje o Conselho e permite... Nacional admite tudo isso, já provou uma série de coisas, tanto que eu fui premiada no Conselho Nacional de Justiça. Sim. Né? Então, o projeto Justiça no Bairro, hoje ele existe como uma realidade. E ele pode ser feito em qualquer lugar, tanto que existe assim sempre plantando assim uma mudinha do projeto Justiça no Bairro em outros estados. Em outros setores também. Eles não conseguem, na realidade, fazer com a grandiosidade que nós fazemos, porque ele é muito grande. Para que eu consiga fazer tudo isso, muitas pessoas contribuem. Eu trabalho com voluntários. Então, eu sempre digo assim, não é a Josi que faz o Justiça no Bairro. O Justiça no Bairro é feito a muitas mãos, por muitos corações, porque é doação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Te emociona ou te entristece ver um casal se separando? Porque esse é o seu cotidiano também. Quer dizer, durante muitos anos da sua vida, você teve que fazer aquela pergunta se não havia mesmo solução, se queriam mesmo se separar. E é cada vez maior o número de separações no Brasil. E de casamentos também. Quer dizer, as pessoas estão casando e se separando, separando e casando. Com certeza, Quase uma Mira. banalização. Eu digo o seguinte para você, para evitar, na realidade, esta banalização que as pessoas acabam usando, eu caso hoje, depois eu descaso. Porque se a pessoa tem esse pensamento, ela já está, então, fadada a uma relação fracassada. Ela está indo para um casamento com o objetivo de se separar lá, no final. Porque se é um relacionamento maduro, esse casamento ele vai se tornar infinito, como disse Vinícius de Moraes, enquanto dure. Enquanto existir amor, respeito,
o casamento persiste. O problema é que muitas vezes esse relacionamento é desgastado porque as pessoas deixam que a rotina se estabeleça no casamento e um não descubra mais a qualidade que o outro tem. Não consiga fazer com que aquele outro passe a sonhar e desejar. Eu sempre digo nos casamentos que todos os dias, Mira, tem que ser um novo dia. E que todas as noites você tem que preparar uma música no relacionamento seu com ele para ser tocada durante o dia. Que cada dia seja um novo começar. Bom, e você pode dizer isso porque construiu uma família sólida, uma família linda. Inclusive, a gente preparou uma surpresinha, pessoas que você ama muito, falando sobre você. Quer ver? Acho que é muito fácil assim, definir minha mãe em uma palavra só, tipo, é guerreira. Minha mãe nunca deixa a gente desistir de nada. Se ela vê que a gente já tá meio desanimando, ela já briga, já bate o pé e fala, não, pode continuar, não vai parar, você começou, vai continuar. Ela lutou muito para tudo que ela tem hoje, assim, e é o maior ensinamento que ela dá pra gente é esse. Nunca desistir de nada que a gente queira. Dá o máximo dela para ajudar o próximo, sempre, sempre. Sempre acho muito bonito isso. Dá muito orgulho, assim, de ser filha dela. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu já trabalhava com a minha mãe, lá no ônibus que a gente chamava, que foi lá no início, né, do projeto Justiça no Bairro. E, então, com certeza, me influenciou um pouco, só que me influenciou só para a área do direito de família. Então, é a minha área, hoje é direito de família, é a única área que eu gosto. E até hoje eu trabalho com ela. E elas brincam, falam também sobre os seus hábitos, sobre o que você gosta. Quer ver só? Ela adora usar um macacão vermelho. Que ela parece um bombeiro. Sério isso? Esse macacão vermelho é uma história muito longa, porque o meu marido, uma época, ele voltando de uma viagem, ele comprou aquele, ele é de, como se fosse de um nylon, né? Então ele comprou um azul e um vermelho. O vermelho era para o meu filho e o azul para minha filha, que era ela. E o vermelho fiquei com eu. E eu uso até hoje o vermelho porque ele é quentinho. Eu ando de bicicleta e elas se matam de dar risada. Porque, mãe, onde é que você viu você andar com esse macacão? Ridículo, não sei. E eu adoro o macacão vermelho. Vamos ver mais um pedacinho das meninas. Mami, surpresa, a gente te ama muito, a gente tem muito orgulho de você. A gente tá com muita saudade sempre, a gente adora o que você faz, a gente sente muito orgulho do seu trabalho e de como você ajuda as pessoas. Te amo. Mãe, a gente te ama muito, estamos morrendo de saudade de você, você não tá agora aqui, a gente fez essa surpresa pra você, a gente te ama muito, você é um exemplo pra gente e volta logo! Que graça, elas gravaram quando você estava viajando. Eu fiquei uma semana praticamente fora, quase 2 semanas, em Ivaporã, Arapongas, Apucarana. E elas sentem muita falta, principalmente porque nós tivemos uma perda recente. Então, somos só nós duas, o meu filho tem a casa dele. Então, é difícil, mas chegamos, né? Então, doutora Joeci, já que a senhora citou, eu vou comentar dessa perda recente do seu esposo. Eu falei que foi uma família linda, é uma família linda, mas apesar de tudo isso que aconteceu, já te encontrei outras vezes e sempre com esse vigor, com esse entusiasmo, cheio de planos. Como é que consegue isso? Mira, eu acredito na vida. E eu acreditar na vida, eu acredito no amor. E esse amor, ele não é só o amor que nos move entre um homem e uma mulher, mas é o amor pela vida, pelas pessoas, é o amor por Deus que me manteve até hoje aqui, o amor pela minha família. É isso que nos movimenta, é você concretizar. Uma das coisas que me deixa mais feliz e que faz com que todos os dias eu levante bem, é saber que com o cargo que eu tenho, com a posição que eu ocupo, eu posso ajudar as pessoas. É isso que todos deveriam perceber. Se você tem poder, faça alguma coisa a mais, faça um plus, se dedique um pouco mais. Vamos melhorar o nosso país, vamos melhorar a nossa comunidade. É sempre possível você fazer algo por alguém. E eu não só faço por mim, mas ainda levo tanta gente. Um prazer muito grande falar com você. Muito obrigada, Mira. Até a próxima oportunidade. Obrigada. E o Gente.com fica por aqui. Até o próximo programa.